Então, boa tarde a todos. Queria iniciar essa videoconferência, já são 16 horas e 23 minutos. Quero desejar uma boa tarde aos participantes. E, como é de praxe, eu queria aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos essa tarde para falar com nossos colegas advogados, falar com os nossos participantes na rede social. Cumprimentar inicialmente o doutor Alexandre Azevedo, professor mestre e também técnico do TRE Goiás. Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez na terceira etapa do nosso encontro sobre as eleições. Um bate-papo muito importante para tirar as dúvidas. E aqui vejo também a presença de grandes advogados eleitoral. Quero cumprimentar o doutor Gilberto, especialista em direito eleitoral, o doutor Célio Sanz, que é nosso assessor aqui da FGE, o doutor Diogo Araújo, secretário-geral de Direito Político Eleitoral da AOB, e também nosso advogado, doutor Vinícius Borges de Ferreira, advogado e graduado em Direito Eleitoral. E dizer aos senhores a importância da Federação Goiana dos Municípios, que está saindo na frente nesse momento importante de debater as eleições. Nós tivemos aí a participação do segundo encontro, onde eu disse que existem as interrogações sobre a eleição. O mais importante é que aqueles colegas prefeitos que estão na rede social mesmo, aqueles que não estão, que vão participar do processo eleitoral, que realmente esteja bem antenado o que pode ser feito na eleição. Para isso, nós convidamos aí nosso mestre em Direito, professor, doutor Alexandre, que vai ministrar essa palestra. Então, quero desejar a todos os participantes, nossos prefeitos que eu vejo aqui, os prefeitos colegas, que no decorrer dessa videoconferência vai estar entrando também aqui no grupo, e deixar aqui para que o doutor Célio possa fazer a saudação, que possamos passar aí a palestra para o doutor Alexandre. Um abraço a todos, que tenhamos um bom trabalho. Gente, como de costume, nós vamos agora fazer uma apresentação dos nossos debatedores e depois nós passaremos a palavra para o nosso palestrante principal, o professor Alexandre Azevedo. Então, para suas apresentações, eu gostaria de passar a palavra para o advogado eleitoral, doutor Gilberto Gilberto. Boa tarde a todos. Um cumprimento especial ao prefeito Cunha, agora presidente da FGM. Sucesso e êxito nessa empreitada. E não poderia, claro, deixar de lembrar e deixar um abraço para o prefeito Haroldo Naves, que deixou a presidência e ora assumida pelo nosso querido prefeito Cunha. Um abraço a todos. Essa é a nossa terceira palestra do nosso ciclo de videoconferência. Hoje um tema de suma importância, que é campanha eleitoral. E, apesar de nós já termos enfrentado uma questão particular na palestra anterior, mas eu trago aqui até o conhecimento de todos, acredito que alguns colegas já tenham conhecimento dessa novidade, mas o TSE aprovou no dia de hoje, na manhã de hoje, de fato, as convenções pelo meio virtual. Respondendo uma consulta realizada por alguns parlamentares, o TSE agiu muito bem em dar um parecer favorável, respondendo essa consulta favoravelmente às convenções virtuais para o corrente ano. E um forte abraço a todos, doutor Célio, muito bem-vindo, doutor Diogo, doutor Vinícius, que eu vejo aqui presente. Estamos aqui à disposição para o debate. Forte abraço. Advogado eleitoral, para suas considerações. Doutor. Doutor Vinícius Borges. Boa tarde a todos. Ok. Está me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar o prefeito Cunha pela posse. Esse é um dos primeiros atos que
sobre a sua gestão e dizer que da minha admiração, do meu respeito que eu tenho por sua pessoa, né, um vencedor, já faz um trabalho fantástico no município de Porteirão e agora vai engrandecer os trabalhos da Federação Goiana dos Municípios. Parabenizar também o ex-prefeito, ex-presidente Haroldo pelo trabalho realizado, né? Cumprimentar o meu amigo, doutor Gilberto Joubert, advogado eleitoralista. Já fizemos alguns trabalhos juntos, né, doutor? É um amigo que eu conheci na militância. Cumprimentar o doutor Diogo Araújo, secretário-geral da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB. Cumprimentar o doutor Célio Sanches, também advogado de Direito Público, advogado, assessor jurídico da Federação Goiana dos Municípios, né? E doutor Alexandre, né, que é o nosso palestrante, que é uma referência, já assisti muitas palestras com ele e certamente vai enriquecer bastante esse tema de hoje, que é a campanha eleitoral. Estou aqui à disposição também para, se precisar participar do debate e somar alguma coisa aí. Um abraço. Considerações agora. Eu passo a palavra ao doutor Diogo Araújo, que é secretário-geral da Comissão de Direito Político e Eleitoral do OAB. Doutor Diogo, com a palavra. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer para mim estar participando dessa mesa. Agradecer o convite feito pelo então presidente Haroldo. A OAB estará sempre à frente, se posicionando junto à democracia. E agradecer o doutor Alexandre por estar aqui, meu amigo Gilberto, doutor Célio, o Cunha pelo convite, prefeita de Jandaia, demais amigos que estão aqui presentes. Tenhamos um profícuo debate sobre a temática. Agora, nós vamos passar a palavra agora para o professor e mestre em Direito Eleitoral, professor Alexandre Azevedo, que vai fazer a sua exposição, as suas considerações, e posteriormente, aliás, as pessoas já podem dirigir as suas perguntas, os participantes já podem dirigir as suas perguntas para o professor Alexandre Azevedo. Com a palavra, professor Alexandre Azevedo. Boa tarde a todos, né? Quero inicialmente cumprimentar o prefeito Cunha, né? Um prazer, um privilégio tê-lo aqui conosco, né? Na presidência da Federação Goiana dos Municípios. Certamente o seu trabalho, né, será nesse curto espaço de tempo, né? Bastante produtivo. Agradecer, né, a todos aqui presentes, na pessoa do Dr. Célio, estendo os cumprimentos a todos para nós, né, ganharmos tempinho aí, aproveitarmos, né, remirmos o tempo. Como bem disse o Dr. Gilberto, vou começar trazendo a colação aquilo que ele disse. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, na manhã de hoje, né, o TSE tem sessão na segunda-feira à noite, na quinta-feira de manhã, né? Eles invertem isso. E na data de hoje, o TSE tomou a decisão de autorizar, né, que as convenções partidárias sejam feitas por videoconferência, tal como essa aqui que a gente está fazendo, né? Tal como esta que os filiados poderão, ou aquelas pessoas com direito a voto, poderão se reunir para fazer as suas convenções. Como eu ia até no intervalo, antes de iniciar, eu estava conversando com um colega, doutor Diogo Araújo, essa decisão do TSE já é uma sinalização, né, de que a data da eleição está... Porque nós ganhamos a convenção de forma virtual, ganhamos aí 2 meses para pensar. Isso porque nós vamos ter os atos de campanha eleitoral mesmo no dia 16 de agosto. Né? Então, nós temos ainda junho inteiro, nós temos julho inteiro e nós temos a metade
do mês de agosto, né, para vermos como que vai ficar essa questão, né, da pandemia. Né? Então, por hora, a eleição está marcada, podem agir aí como se a eleição fosse acontecer mesmo no dia 4 de outubro. Inclusive, hoje é uma data importante para desincompatibilização, né, do primeiro escalão, para aquelas pessoas que pretendem concorrer ao cargo de prefeito, vice-prefeito. Hoje, a data final aí de desincompatibilizar. Né? Na manhã de hoje, já não executa nenhum ato, né, como primeiro escalão do governo. Né? E olha só, gente, muitas municipalidades colocam a nomenclatura, utilizam a nomenclatura de diretor de departamento ou chefe de departamento, né? Superintendente. E o diretor de departamento, qual que é o prazo para ele compatibilizar? É muito simples. Se o diretor de departamento, na verdade, ele tiver o nome do cargo, mas, na verdade, ele tiver status de secretário, né? Status de secretário, o prazo para desincompatibilizar exatamente hoje. Né? Não importa o nome jurídico que se dê, mas eu tenho que olhar, na verdade, a estrutura organizacional do município. Às vezes tem lá diretor de departamento, mas na estrutura do município ele está abaixo do prefeito. Então, é o prefeito, depois ele. Então, é primeiro escalão. É a data para sair exatamente hoje. Certo? Bom, vamos lá. Então, a apresentação, né, já foi feita aí. Está aí os contatos, aqueles que quiserem entrar em contato conosco. Minha rede social hoje é só o Twitter, @AlexEleitoral, onde eu atuo ali como professor mesmo, né, tirando dúvidas, colocando os nossos entendimentos para aqueles que possivelmente queiram nos acompanhar. Aí, bom, na sequência, aqui, as regras da propaganda eleitoral. Como já disse, a propaganda eleitoral só pode ser feita a partir do dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto já pode fazer a campanha eleitoral. Na semana passada, eu falei de alguns atos de pré-campanha. Já pode fazer. Atos de pré-campanha já pode fazer, tá? Qual que é a diferença da pré-campanha para a campanha eleitoral? Na campanha eleitoral, o candidato pode chegar e pedir um voto do eleitor. Chegar e falar, vote em mim, preciso do seu voto, preciso do seu apoio. Beleza. Ele pode fazer, então, pedido expresso do voto. Na pré-campanha, ele não pode fazer pedido expresso de voto. Tá? Ele não pode fazer pedido de voto. Na campanha, pode ser feito pedido de voto sem qualquer constrangimento, né? Não se sinta constrangido de pedir voto do eleitor, né? O candidato, né, na campanha eleitoral, ele tem certeza de 3 coisas. Né? Ele vai chegar na casa do eleitor para visitar, o eleitor vai servir um café para ele, o café vai ser servido, a segunda coisa, num copo sujo, ele vai ter que tomar café ali no copinho sujo, não pode reclamar, e vai ter um menininho catarrento ali para ele abraçar. E ele não pode fugir disso. Né? Fizer carinha de nojo, vai perder voto aí do eleitorado. Né? Não pode fazer carinha de nojo. E tem que pedir voto, tem que fazer pedidos de voto. Tá? Bom, as regras, né, gerais da propaganda eleitoral estão aí na tela para vocês, né? Deve ser em língua nacional, não pode ter propaganda de guerra. Agora, nós só vamos ter coligação majoritária, tá? Isso aqui é uma inovação grande, é uma inovação muito grande. Na eleição de 2018, na eleição de 2016, tinha coligação proporcional. Agora não. Agora é apenas coligação majoritária. E aí o nome, né, a coligação majoritária vai ter um nome próprio ali, né, para ela, unidos pela cidade, juntos para crescer, algo do tipo. Se não quiser o nome, é a junção, outra hipótese, a junção do nome de todos, das siglas, melhor dizendo, de todos os partidos que integram. Gente, como é nome de sigla de partido, é enjoativo, o pessoal vai lá e cria, né, um nome, certo? Além disso,
na propaganda, o nome do candidato a vice tem que aparecer. Até então, o candidato a vice ficava ali escondidinho. Agora não, ele tem que aparecer, tá? E ele tem que ter, no mínimo, 30% do nome do prefeito. Então, às vezes, fazer um nome grande para o vice, para o prefeito, para o vice, é aquela letrinha, né, de contrato, né? Uma letrinha ali de contrato. Você procurava, ninguém encontrava. Agora não, tem que corresponder. E não, olha só, para corresponder, eu tenho que ter o mesmo efeito visual. Às vezes coloca uma letrinha, né, apagada, a cor da letra apagada para não aparecer, não pode. Tem que ter o nome, né, do candidato a vice de forma visível. Tem que aparecer o nome do vice de forma visível. Os atos de campanha, e aqui é muito importante, né, de cara, você tem que ver saber qual é o entendimento do juiz eleitoral aí da sua redondeza, né, da sua região. Tem juiz eleitoral que é muito restritivo, né, na propaganda eleitoral. Já outros são mais abertos, são mais liberais na propaganda. Por que eu falo isso? Tem juiz eleitoral que fala, olha, só pode ter um ato de campanha em cada dia, um ato de campanha para cada coligação. Ele não permite que haja atos de campanha eleitoral, por exemplo, né, uma carreata para as duas coligações, 2 ou 3 coligações. Ele fala, não, cada coligação só pode reunir um dia. Se o juiz tiver esse entendimento, você tem que tomar muito cuidado para comunicar, letra E, aí, comunicar os atos de campanha, né? A lei eleitoral fala que tem que comunicar o ato de campanha com antecedência de 24 horas. Então, vamos imaginar, você quer fazer um comício, né? Quer fazer uma carreata. Diz a resolução do TSE que essa carreata, esse comício, tem que ser comunicado, no mínimo, 24 horas de antecedência às autoridades, né? Quais são as autoridades? Delegacia destacamento da Polícia Militar e a Justiça Eleitoral. Tá? Quem comunicar primeiro tem preferência. Quem comunicar primeiro vai ter preferência. Vou imaginar que você lá na sua coligação, você dormiu no ponto, vai e comunica, olha, tal dia eu quero fazer a minha carreata. Tal dia e horário, vou fazer a minha carreata. Aí você chega lá no cartório eleitoral, chega na Polícia Militar, no destacamento da polícia, e descobre que naquele dia, naquele horário, naquela região, já tem uma carreata. Resultado, você vai perder. Você vai perder a oportunidade de fazer, né, esse evento seu. O que eu oriento? Já no início de campanha, faz a estrutura, tudo bonitinho, tá, um planejamento, e comunica tanto à Justiça Eleitoral quanto às autoridades policiais com antecedência, já logo no início da campanha, já comunica quais serão os dias e horários e os locais em que você vai fazer ato de campanha eleitoral. Quais atos? Comício, a caminhada, a carreata, né, a distribuição em massa de santinho. Essa distribuição de santinho pela rua não precisa comunicar. Só se for aquela caminhada, né, arrastão, né, que o pessoal vai caminhando, entregando. Essa aí você precisa comunicar com antecedência. Por quê? Se você dormir no ponto, outra pessoa já tiver feito a comunicação, você vai ter perdido a oportunidade, né, de se pronunciar naquele dia, de apresentar a sua campanha eleitoral naquele dia e naquele horário, certo? Então, por conta disso, sabendo ali dos seus horários e seus dias, o seu planejamento, já comunica com antecedência, já faz a comunicação com a antecedência devida, porque lá na frente poderá, né, ter alguma surpresa, né, de outra pessoa já ter comunicado ao juiz eleitoral e à autoridade policial, né, a realização do evento. E aí você não vai poder fazê-lo. Tá? Ponto seguinte,
comitês de campanha, né? Os comitês eleitorais. Esses comitês, pela legislação atual, eles se dividem em dois: comitê central e os demais comitês. Qual que é a diferença para isso? Olha só, no registro de candidatura, você já tem que comunicar aonde será o seu comitê central e os outros comitês que você for criar. Evidente, cidade pequena, né, dependendo ali, não tem nem comitê central, é um comitê só. Beleza, já comunica, já vai e comunica. A diferença do comitê central para os demais comitês é da propaganda que pode ser feita no comitê, né? As placas, as faixas e as pinturas. No comitê central, as faixas, placas e pinturas podem corresponder até 4 metros quadrados. Até 4 metros quadrados. Nos demais comitês, meio metro quadrado. Gente, não briguem com mensageiro, né? Sou apenas mensageiro. Eu não concordo em nada com isso aqui, de limitar propaganda em apenas 4 metros quadrados. Mas está aí na legislação, né, a gente tem que obedecer. Então, qualquer pintura nos comitês, qualquer faixa nos comitês, qualquer placa no comitê, tem que ser limitada a 4 metros quadrados. Então, não adianta nada ter aquele comitê enorme, aquela fachada gigantesca, mas a propaganda ali só pode ser feita de até 4 metros quadrados. Piora, nos outros comitês, né, de campanha, vamos imaginar que tem um comitê central e tenha outros comitês, esses outros comitês, o tamanho máximo é de meio metro quadrado. Vamos imaginar que o candidato a prefeito, né, coloca lá um comitê central, num bairro da cidade, né, no centro ali da cidade, comitê central, vai lá e coloca 4 metros quadrados. Ele tem outros comitês. Nos outros comitês, bairros periféricos, ele só pode colocar a mesma propaganda, só que agora limitada a meio metro quadrado, né? 1 metro por meio metro, né? Meio metro quadrado, 1 metro por meio metro, tá? Vai ser limitado a isto apenas. Qual que é a pegadinha aqui? Vamos ensinar a fazer o certo, né? Vamos ensinar a fazer certo. Olha só, você tem o candidato a prefeito, tem um comitê central dele. O candidato a vereador tem um comitê central dele também, né? E aí no comitê central do vereador pode ter a publicidade casada, né? Faz uma placona de 4 metros quadrados, dividindo ali parte com uma foto, às vezes, né, abraçado com o candidato a prefeito, alguma coisa nesse sentido. Aí você, né, tem como fazer essa burla, né, da norma, tá? Não é bem burla que a gente está interpretando, né? Então, no comitê do candidato a prefeito, tá lá. No comitê do candidato a vereador, é outro comitê central, também limitado a 4 metros quadrados. Ok? Professor, a minha fachada é muito grande. Eu posso colocar uma placa aqui de 4 metros quadrados, dou um espaço e depois coloco outra placa de 4 metros quadrados? Não pode. Tá? Aí entra aqui essa observação que eu coloquei, que é a chamada justa posição. Né? Justa posição. Então, as placas que estão lado a lado, as placas que estiverem lado a lado, são somadas. Né? Isso é a justa posição. Elas serão somadas para fins de determinar os 4 metros quadrados. Né? Para fins de determinação, né, dos 4 metros quadrados. Exatamente por isto, nos comitês, não adianta ter uma big fachada, não adianta. Vai estar limitado aos seus 4 metros quadrados. Ok? É essa limitação. Coloca um do lado, coloca o do outro. Não. Eu criei uma tese, tem uma tese, não sei se o doutor Gilberto vai concordar comigo, doutor. Você fica livre aí para tomar a palavra, tá? Mas vamos imaginar isso aqui, né? Eu tenho aqui do lado uma rua, aqui do lado a outra rua. Por isso aqui, dobradinho. Aqui do lado, uma fachada de esquina, né? Coloco uma faixa, 4 metros. No outro lado, coloco outra faixa de 4 metros.
Pode ser feito? Sim, é possível. Exatamente por quê? Porque elas não estão se somando, elas estão contrapostas. Não é uma justa posição, é uma contraposição, né? Uma está do lado, outra está do outro. Então, né, pode ser feito aí desta forma, certo? No máximo, né, aconteceu, o juiz, de repente, alguém dedurar, né? Alguém dedurar, o juiz pode chamar você a responder e tudo. Então, às vezes um candidato, né, a prefeito, chegou, me procurou, Alexandre, me orienta aqui, porque eu não quero ter problema. Eu não quero ter problema na campanha. Eu virei para ele, doutor Gilberto, doutor Diogo, doutor Vinícius, doutor Sanches, doutor Cunha, né? Falei, olha, para não ter problema é muito simples. Não se candidate. É só me candidatar. Porque, olha, está fazendo tudo de acordo com a lei, tudo com o que diz a lei. O seu opositor está vendo você subir na campanha, ele vai querer te dar problema. Ele vai querer entrar com ação contra você, mesmo que você está tudo direitinho. Né? Está fazendo tudo direitinho. Mas seu opositor vai dar dor de cabeça para você. Né? Então, assim, eu estou dizendo para você a forma como você vai fazer para que a Justiça Eleitoral não te condene. Aí tudo bem, isso aí eu posso afirmar. Fazendo isso aqui, a Justiça Eleitoral não vai te condenar. Beleza? Tudo tranquilo? Concorda comigo aí, doutor Gilberto? Concordo, e assim, até gostei aí da sua ilustração aí, ficou bacana, concordo em absoluto. E assim, fica até a dica aqui, para os candidatos que, quando fizer a fachada de seus comitês, se perceber que pode dar o efeito visual, o que nós chamamos de efeito outdoor, essa questão da justa posição, então faça essa fachada com um material que seja de fácil retirada e que ele não possa ser danificado. Um banner, por exemplo, que você amarra, porque se vier uma ordem judicial para a retirada do mesmo, para que você possa aproveitar esse material numa outra atividade de campanha. Exato, bem lembrado. Doutor Gilberto, aqui em Goiânia, teve um comitê, eles fizeram o comitê num posto abandonado, num posto de gasolina, né? Posto de combustível. Estava abandonado, eles utilizaram até ali na 84, né? Antes da Praça do Cruzeiro, tinha um posto de gasolina abandonado. Gente, é uma coisa assim também que não entendo, né? Como que um posto de gasolina quebra? Me explica aí. Como que um posto de gasolina quebra? Mas, enfim, quebrou, estava ali abandonado. O candidato utilizou o posto, a estrutura do posto, para fazer a campanha eleitoral dele, né? Fazer o comitê dele. E ele viu aquele tanto de bomba, né, de gasolina, de combustível, saiu adesivando tudo ali, pintou tudo para a campanha dele. Resultado, justa posição, né? Como o doutor Gilberto colocou, usa um material mais fácil de retirar para não perder. E aí, às vezes, tira num lugar, coloca em outro lugar, para não ter tanto prejuízo assim, né? Não ter um prejuízo tão grande assim, tá? Bom, na sequência, doutor Gilberto, muito obrigado aí pela ponderação. Na sequência, nós temos aí propaganda eleitoral em bens públicos. Primeiro, não pode ter propaganda eleitoral em bem público. Tá? Não pode ter propaganda eleitoral em bens públicos. Proibido. A única propaganda eleitoral, doutores, e colegas que estão assistindo, que pode ser feita em bem público é a convenção partidária. A única que pode ser feita em bem público é a convenção partidária. Tá? Aí pode utilizar bem público sem nenhum problema. Outra coisa, o que é bem público para a justiça eleitoral, para o direito eleitoral? É amplo. Qualquer bem privado de acesso ao público em geral é bem público. Então, igreja, bem público. Né, doutor Sanches, até já puxar o gancho aqui, na semana que vem nós vamos falar sobre as condutas vedadas. Né? Uma dessas condutas vedadas tem que tomar cuidado, propaganda eleitoral em templos. Tem gente que está sendo caçado por conta de fazer propaganda, é o chamado abuso do poder religioso. Semana que vem nós vamos falar sobre isso, tá? Os ilícitos eleitorais, né? As condutas vedadas,
no período eleitoral. Então, igrejas, supermercados, escolas, ginásios, açougue, lotéricas, tudo isso aí, para fins eleitorais, são considerados bens públicos. Tudo isso aí, para fins eleitorais, são considerados bens públicos. Nesse sentido, então, não pode ter propaganda eleitoral neles. Não pode ter nenhum tipo de propaganda eleitoral nesses bens privados, que são considerados bens públicos para a justiça eleitoral. Tá certo? Qual que é a punição? Gente, a lei fala que a punição é só retirar. A Justiça Eleitoral determina a retirada, não retirou, vai pagar a multa de R$2.000 a R$8.000. Contudo, a jurisprudência da Justiça Eleitoral fala, fez em bem público, R$2.000, de R$2.000 a R$8.000 de multa. Tá? Então já vê aí a multa, de R$2.000 a R$8.000. Pelo amor de Deus, orientem os seus cabos eleitorais. Orientem seus cabos eleitorais. Às vezes o cabo eleitoral quer fazer graça com o chefe, né? Vai lá e sai adesivando tudo. Né? Adesiva açougue, adesiva tudo. Vai sofrer punição. Vai sofrer punição. Então, fiscaliza, orientem os cabos eleitorais a não colocarem propaganda, né, em bens privados, que sejam considerados bens públicos. Em bens privados que sejam considerados bens públicos. Quais são esses? É simples, né? Qualquer bem que possa ter acesso ao público em geral. Comércio, escolas, ginásios, né? Igrejas. A gente falou, olha, propaganda em igreja pode, tá? Propaganda em igreja não. Vai na igreja, vou na igreja, é para o padre, o pastor, orar por você, rezar por você, te benzer, ajoelha tudo. O padre começou a pedir voto, exorciza ele, que é coisa do adversário. Exorciza. Pastor começou a querer pedir voto, expulsa o negócio. Por quê? Está amarrado. Por quê? Porque vai se considerar abuso do poder religioso. Vai se considerar abuso do poder religioso. Então não pode. Já combina com o pastor, com o padre, você vai chegar lá só receber a bênção, ajoelha, ora ali, intercede e sai. Tá? E sai. Não peça palavra. Se o padre, o pastor falar, não, ele vai dar a palavra aqui. A única coisa que você fala, muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui. Vamos todo mundo cultuar a Deus agora. E devolve o microfone, tá? Não peça voto, não fale que você é candidato ali, tá certo? Por quê? Porque vai dar problema, vai dar dor de cabeça, certo? Os colegas que estão nos escutando, né, quiserem fazer pergunta aí no chat, né? No chat, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem à vontade, né? Para nos perguntarem, né? Não tem pergunta boba. Boba é estar aqui com a gente nesse momento e ter dúvida e sair com a dúvida. Pode fazer as suas perguntas que eu responderei com a maior honradez possível. Ok? Bom, na sequência, então, vamos lá na sequência, em bem público, já falei, não pode, né, ser feita a propaganda. Então, na sequência, a propaganda nas vias públicas. Pode fazer propaganda eleitoral na via pública? Pode. Tá? Distribuição de santinho, adesivo, adesivaço, beleza. Pode fazer isso aí sem qualquer impedimento. Agora, na rua ali, pode colocar cavalete? Não pode. Cavalete não pode, né? Que atrapalha o trânsito. Mas o que pode fazer? Colocar alguma coisa, né, uma bandeira, né, o pessoal geralmente usa uma haste, eu esqueço o nome, doutor Gilberto souber, o Diogo se souber, doutor Gilberto, doutor Célio também, doutor Benito, é uma haste que coloca no chão, né, e aí fica tipo uma bandeira, eu esqueci o nome daquilo. Pode colocar aquilo? Pode. Né, coloca uma bandeira, fica ali, nenhum problema, desde que não atrapalhe o fluxo de pedestres, não atrapalhe o fluxo de pedestres nem de veículos. E que seja colocado 6 horas da manhã e retirado às 10 horas da noite. Colocou 6 da manhã, tirou às 10 da noite. Beleza?
Pode colocar uma mesa ali para destruir material? Pode também, desde que não atrapalhe o fluxo de veículos ou pedestres. Cuidado, cuidado. Derrame de santinho. Derrame de santinho. O que é o derrame de santinho? Vocês sabem muito bem disso. No dia da eleição, né? Vai lá votar, chega, a hora que está chegando, está aquele tanto de santinho derramado na rua. Está aquele tanto de santinho derramado na rua. Né? Isso é o derrame. No dia da eleição, distribuir propaganda eleitoral é crime. Aí o que o pessoal faz, doutor Vinícius? O que o pessoal faz? Joga santinho no sábado, 11 da noite, vai lá e joga santinho. Então, ó, não cometi crime. Que o crime é distribuir isso no dia da eleição. Então ele fala, vai ver, não cometi crime. Só que a justiça eleitoral é inteligente. A justiça eleitoral é inteligente. O que eles fizeram? A interpretação. Jogar santinho no chão é fazer propaganda em bem público. De forma vedada. Então, vai receber o derrame de santinho, aí não importa quando que foi, o derrame de santinho vai ser punido com a multa de R$2.000 a R$8.000. O TRE aqui de Goiás, doutor Célio Sanches, interpretou, e o doutor Marcelo está aí nos assistindo, interpretou o seguinte, olha só, se a multa for pequena, frente ao patrimônio do candidato, eu posso multiplicar a pena máxima até 10 vezes. Então, aplicou R$8.000 e multiplicou por 10. Resultado, por derramamento de santinho, candidatos aqui em Goiânia foram multados em R$80.000. R$80.000. É muita coisa, tá? É muita coisa. Então, assim, evita, né, fazer derrame. Um colega meu, trabalha aí com marketing, ele falou o seguinte, não, Alexandre, o derrame de santinho ali é importante porque tem muitos eleitores que deixam para decidir no dia da eleição. Então, às vezes, ele acha um santinho ali, né? Então, ele pega e vota. Eu não sei se isso é verdadeiro, eu não sei se isso é verdadeiro, confesso, tá, que minha ignorância com relação a isso, né, se um dos colegas soubesse, de fato, existe essa pesquisa, aí vai a mais-valia, né? Você acha que vai conseguir um voto ali de última hora e compensa, mete bronca. Mas vá sabendo que vai ser punido, e aí a punição de R$2.000 a R$8.000, certo? De R$2.000 a R$8.000, esse derrame de santinho no dia e na véspera da eleição. Okay? A propaganda em bens privados, né? Propaganda eleitoral em bens privados. Pode ter propaganda eleitoral em bens privados? Gente, o legislador, e aí que eu deixo um apelo, né, a vocês para, pelo amor de Deus, mudarem a legislação eleitoral. Vamos conversar com o pessoal aí, né, deputados federais, senadores, para modificar isso aí, doutor Gilberto. Prefeito Cunha, daqui a pouco, do jeito que o Congresso Nacional está fazendo, daqui a pouco, para o candidato pedir voto, ele vai ter que pedir desculpa. Ele daqui a pouco vai proibir até pedido de voto. Não é possível. Porque, olha só, em bens privados, pode fazer propaganda eleitoral. A lei fala, doutor Gilberto, que pode ter propaganda eleitoral em bens privados. Só que aí ela coloca as regras. Quando ela coloca as regras, eu chego na seguinte conclusão, doutor Vinícius. Não pode fazer propaganda eleitoral em bens privados. A minha conclusão é essa, e eu vou mostrar para vocês o quanto é difícil ter propaganda eleitoral em bens privados. Me acompanhe, olha lá, olho no lance. Primeira regra, deve ser gratuita e voluntária, ok? Então não pode pagar. Aquela coisa de pagar para colocar uma pintura no muro e tal, isso não pode, isso é outdoor. Então em bens privados, tem que ser gratuito e voluntário. O dono do imóvel tem que permitir. Só que aí agora vem a segunda, a restrição, que aí acaba de vez. Olha só, nas residências,
apenas nas janelas. Não pode pintar o muro. Não pode pintar o muro. Só pode colocar nas residências, na janela, e fica limitado a meio metro quadrado. Então, na janela, coloca meio metro quadrado. Aí pode. Sabe aquela coisa que fazia, doutor Gilberto? Fazia o pessoal, né, antigamente, era festa na campanha eleitoral. Era festa. Então, o pessoal colocava uma bandeira no bambu e achava na casa da pessoa. Não pode. Ali na casa da pessoa, não pode colocar. Né? Porque nas residências está limitado a meio metro quadrado e só nas janelas. Nos veículos, também pode. E aí nos veículos é limitado a meio metro quadrado no veículo, do lado ali, né? Melhor dizendo, na extensão do vidro traseiro. Na extensão do vidro traseiro, ali todo. O vidro traseiro tem 2 metros quadrados. Maravilha, né? Se o vidro traseiro do carro for grande, maravilha. Dali pode utilizar os 2 metros quadrados, né? A metragem que ele tiver, sem qualquer problema. A testeira também pode ser feita nos carros, né? Na frente, testeira, e aí adesivos ali do lado até os meio metro quadrado. Ok? Isso aí poderá ser feito. Concorda comigo, doutor Gilberto? Concordo, e até concordo contigo, claro. E até aproveitando a crítica que o professor Alexandre fez, eu chamo a atenção para os candidatos que não caiam na cilada de assinarem os famosos termos de ajustamento e conduta, os TACs, que todo promotor de justiça adora promover em época de eleição. Os promotores eleitorais, quando se inicia a campanha, eles já chamam os candidatos a prefeitos e, vamos assinar um TAC aqui. O TAC, muitas vezes, ele proíbe tudo. Claro, se o conteúdo concorda em assinar o TAC, desde que o conteúdo esteja concatenado com a lei. Porque se esse TAC estiver criando obrigações, criando vedações que não existem em lei, esse TAC, por si só, ele seria ilegal. Mas não caiam nessa cilada. E aqui também, essa questão aqui até da propaganda em bens privados, fica a dica aqui, até para evitar dor de cabeça, se determinada pessoa te oferecer uma casa, pode colocar uma propaganda aqui na minha janela, obedecendo esse limite aqui de meio metro quadrado. Pegue uma autorização da pessoa, e não autorização, claro, deixe expresso que aquela foi de modo gratuito, foi uma sessão sem qualquer ônus, tá bom? Fica essa dica aí e essa crítica em relação aos TACs. Doutor Célio, concorda também, doutor Célio? Na verdade, só observando aqui, esperando o professor fazer a sua exposição para depois a gente fazer algumas colocações. Beleza, então. Ótimo. Então, vejam, né, gente, a limitação, né, que é feita daqui a pouco, os candidatos vai pedir desculpa para poder pedir voto, né? Vai estar ali meio acanhado. Vamos, né, ver aí essas alterações na lei, de repente facilitar. Bom, próximo item, distribuição de material gráfico. Pode distribuir? Pode. Material gráfico aí pode distribuir sem nenhum problema. As regras aqui alterou pouca coisa, tá? Tem que, no material gráfico, ter o CPF de quem fez, de quem pagou, o CNPJ, né? O CPF ou o CNPJ, quem fez, quem pagou, a tiragem, isso aí permanece. Precisa pedir autorização? Não precisa. Não precisa pedir autorização. Aqui em Goiânia, né, o TAC que o pessoal fez, tinha que pedir autorização para o Ministério Público para distribuir. Pelo amor de Deus, não assine esse TAC. A dimensão máxima, né, do santinho, aí, meio metro quadrado, é um negócio assim, também que não entra na minha cabeça, né? Esse meio metro quadrado de santinho. Tá? Santinho, meio metro quadrado. Não faz sentido. Só se for uma cartilha, né? Ou feito uma cartilha e tem um meio metro quadrado. Mas o material, uma folha A4 frente e verso, sem nenhum problema. Mesmo porque faz uma cartilha, saiba, o eleitor não vai ler. A campanha eleitoral tem que ser o mais breve possível, mais simples possível, né? Com o máximo de informação, com o mínimo de leitura. Né? Com o mínimo de leitura. Pois não, doutor Diogo?
Só lembrando que, ao que o senhor falou aí, de ter que conter o CPF e o CNPJ, lembrando que o CNPJ é sempre do fabricante, o CNPJ nunca poderá doar nada para a campanha. Essa campanha está terminantemente vedada a doação de CNPJ para as campanhas. Perfeito. O único sobre prestação de contas e arrecadação, né, doutor Sérgio Sanches? Daqui 2 semanas a gente vai falar, né? Semana que vem, condutas vedadas, depois a questão de arrecadação e gastos de campanha para não ter problema para ninguém, né? Mas bem adiantado aí, doutor Diogo, o único CPF, doutor Diogo, que pode ter doação de campanha é do partido político ou de candidato para candidato. Né? Mas cuidado, lá na frente a gente vai falar, né, sobre isso aí, tá certo? Muito obrigado pela ponderação, doutor. Bom, vamos seguindo. Material gráfico, então, não preciso pedir licença. Outdoor não pode ter. Outdoor na campanha eleitoral não pode ter de jeito maneira, né? Então, qualquer... E aí, bem lembrado, doutor Gilberto, às vezes fala a importância que do outdoor é o impacto visual dele. Tá? Tem um impacto visual de outdoor, coloca uma placa de um lado, uma placa do outro. Tem um impacto visual de outdoor, então é outdoor para a Justiça Eleitoral. Tomem cuidado aí. Coloca uma distância, coloca um outro. Não dá para ver, não vai ter um impacto visual de outdoor. Coloca distância, eu não consigo ver a outra. Beleza. Então não tem impacto visual de outdoor. Aí pode ser feito, né, sem maiores problemas e questionamentos com a Justiça Eleitoral. Carros de som. Carro de som. Né? O carro de som é o item que mais sofreu alteração agora na campanha eleitoral. Em 2016, carro de som foi uma festa, né? Podia fazer carro de som, quase igual o carro da pamonha, né? Olha a pamonha. Tinha carro de som. E é uma máfia. Vocês sabem disso melhor que eu. Carro de som na eleição municipal, então, é máfia. Né? O cara, é o momento que o cara quer faturar. Então, em dias normais, né, doutor Vinícius, cobra ali R$500. Em dias normais, cobra R$500. Na campanha eleitoral, o cara quer cobrar 5 mil. Né? O cara quer cobrar ali 5 mil na campanha eleitoral. Bom, carro de som agora, gente. Carro de som não pode ter... A lei fala, né, que pode ter carro de som. Eu já falo o seguinte, olha, a lei fala que pode ter carro de som, mas, na verdade, só pode ter a sonorização. Não é bem carro de som, é a sonorização dos eventos. Carreata, passeata, comícios ou outro evento. Não pode ter o carro de som circulando na cidade sozinho. O carro de som circulando na cidade sozinho não pode ter. Tá? O carro de som ele só pode ser feito para apoiar outro evento do candidato. Né? Então, uma carreata, um comício, uma passeata, um bicicletaço aí, enfim, passeio ciclístico, beleza. Para esses, eu posso utilizar carro de som. Fora disso, não pode utilizar carro de som. E aí, então, eu utilizo, na eleição passada, 2018, isso começou a valer. E aí o pessoal, não, professor, mas eu não fazer carreata todo dia, vai sair caro, como que eu faço? Olha, a lei fala, né, doutor Vinícius, a lei fala que tem que fazer na carreata, é ou não é? O que é uma carreata? O que é uma carreata? Quantos carros eu preciso ter para ter uma carreata? A lei não fala. Então, o pessoal inaugurou o que eu chamo de mini carreata. Coloca 4, 5 veículos, e um carro de som na frente. É uma carreata. A lei não falou o que é? Então, coloca 4, 5 carros ali, mais o carro de som, beleza. Virou ali a mini carreata. Beleza. Cumpriu o requisito da norma. Né? Uma mini carreata. Ó, cuidado.
vai fazer mini carreata, tem que comunicar ao juiz eleitoral e à autoridade policial, né? Fazer a comunicação às autoridades públicas do evento, tá certo? O Júnior Nogueira mandou uma pergunta aqui para nós. Na grande maioria, visivelmente na rua, somente o portão e muros. E aí? Assim, com relação à propaganda nas casas, né? Exato, Júnior. Proibiu a propaganda eleitoral, né, nos muros e nos portões. Então, acabou. Não pode. Na prática, Júnior, na prática, proibiu pintar muro, pintar portão e fazer propaganda nas casas. Sabe o que pode ser feito? Sabe o que pode ser feito? O dono desse imóvel colocar uma bandeira hasteada na frente da casa dele. Colocar 6 horas da manhã e tirar às 22 horas da noite. Beleza, isso aí pode ser feito. Coloca às 6 da manhã, tira às 10 da noite. Falei errado, né? 22 horas da noite? Não, 22 horas é da noite, né? Então, 6 horas da manhã ou às 10 da noite. Ali na frente da casa da pessoa, pode se colocar. Certo? Fora disso aí, né, não será possível. Não será possível. Então, como falei para vocês, carro de som somente para animação, né, ali do comício, a carreata, caminhada, etc. Além disso, o volume máximo dele é de 80 decibéis. Medido a 7 metros de distância, 80 decibéis. Trio elétricos só em comícios, trio elétricos apenas em comícios. E aqui uma coisa importante, tá? Aqui uma coisa importante. O limite de gasto com carro de som é de até 20%, até 20% do limite de gasto. Vamos imaginar, o limite de gasto aí para o município é de R$10.000. Limite de gasto de R$10.000. Com carro de som, a pessoa poderá gastar apenas R$2.000. Gente, com veículos, o gasto é de até R$2.000. Com veículos, o gasto é de até R$2.000. Ah, mas o cara está doando. Não importa. É até R$2.000 só o gasto total. Seja que você está pagando do dinheiro, seja que ele está doando. No máximo R$2.000. Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Entendido? Gente, pelo amor de Deus, olha só. Daqui 2 semanas a gente vai falar sobre limite de gasto. Limite de gasto é para ser respeitado. Respeite o limite de gasto. O que tem de deputado estadual, nós temos aqui só no final do ano passado, né, doutor Gilberto acompanhou bem, 2 candidatos, um deputado eleito e uma deputada não eleita, foram cassados por gasto ilícito, excesso de gasto. Olha a importância de... Gente, tem uma coisa que você não pode perder de jeito nenhum, é o nosso encontro daqui 2 semanas. O próximo também não pode perder, não. Mas o outro, né, vai ser no dia 18. Do dia 18 você não pode perder de jeito maneira. Avisa o pessoal todo, né, acompanhar, que é gasto de campanha eleitoral sempre dá dor de cabeça. Aqui é o limite, né, de 20%. Na sequência, inclusive, a propaganda. Mas vou voltar aqui, que esse propaganda vou deixar para a próxima semana também. Né? Falar sobre a internet. Tá? Se me permite uma parte? Pois não. E também, aos candidatos, fica a dica. Evitem inovações no que tange a gastos de campanha. Seja ortodoxo. Não fique adotando qualquer novidade, não. Porque essas novidades podem sair muito cara, inclusive podem fazer você perder um mandato. Aí, professor Alexandre, até certa feita, numa palestra que nós participamos juntos, o senhor até fez referência a um cartão de combustível que estava sendo utilizado, se não me engano. Acho que seria até interessante, quando eu faço essa crítica aqui, para que o gasto fique sendo um gasto com coisas normais que sempre se gasta em campanha mesmo, sem inovações, sem invencionices, certo? Eu queria até que o senhor, se possível, relatasse aí brevemente esse ocorrido que ensejou na cassação
de um deputado ou uma deputada, se não me engano. Isso. Já faço isso aí, doutor. Só para finalizar o nosso conteúdo, né, sobre cabos eleitorais. Cabos eleitorais. O limite de contratação de cabos eleitorais. Nos municípios com até 30 mil eleitores, cuidado, presta atenção, nos municípios com até 30 mil eleitores, pode contratar cabos eleitorais correspondente até 1% do eleitorado. Exemplificando, o eleitorado é de 1000, né? Tem ali 1000 eleitores. Tem ali 1000 eleitores. O candidato a prefeito, né, tendo aí 1000 eleitores, poderá contratar até 10 cabos eleitorais. 1%? Não é isso? 1%. Então, até 10 cabos eleitorais. O vereador, até 5 cabos eleitorais. O candidato a prefeito, 1%. O candidato a vereador, metade do candidato a prefeito. Metade do candidato a prefeito. Tá certo? Nos municípios maiores, nos municípios com mais de 30 mil eleitores, para cada grupo de 1000 eleitores, ele poderá contratar um cabo eleitoral a mais. Então, vamos exemplificar. Tem 30 mil, vamos imaginar que na cidade lá tem 100 mil eleitores. Numa cidade qualquer, vou colocar aqui para exemplificar. Vamos imaginar aqui, numa cidade, vou apagar aqui, depois eu... Vamos imaginar, numa cidade tem 100 mil eleitores. A cidade tem 100 mil eleitores. De cara, ele poderá, no caso de até 30 mil, 1%. Então, no caso de até 30 mil, 1%. Ou seja, 300 cabos eleitorais. 300 cabos eleitorais. E aí, então, sobrou 70 mil. 70 mil. Ele poderá contratar, agora, até 70 cabos eleitorais a mais. Ou seja, no todo, nesse nosso exemplo, ele poderá contratar até 370 cabos eleitorais, candidato a prefeito. Poderá contratar até 370 cabos eleitorais, tá certo? O TSE vai editar uma portaria, né, com a quantidade de cabos eleitorais, tá, que você vai poder contratar prefeito e vereadores, candidato a prefeito e candidatos a vereadores, tá certo? Então, gente, contratou acima disso aqui, vai te dar dor de cabeça, tá? Eu falo da militância não remunerada. Militância não remunerada é aquela pessoa filiada ao partido político, né? A militância não remunerada, isto é, filiada a partido político, ela não entra nesse cálculo. Ela não entra neste cálculo. Então, se tiver os filiados do partido que vão participar, beleza, é a militância não remunerada, ok. A sua família, de repente, olha, você chama os seus eleitores, olha, vamos fazer um passeio, e aí seus eleitores começam a distribuir. É militância não remunerada. Militância não remunerada. Aí, tranquilo, né? Não vai ter nenhum problema. Agora, cabo eleitoral que está batendo ponto todo dia no seu comitê de campanha, abre o olho, limitado a os municípios que tenham até 30 mil eleitores, 1%. Né? Essa situação, ela decorre, esse 1%, decorre de um caso concreto. Numa cidade, uma candidata, foi uma candidata a prefeita, ela contratou 1/3 da cidade para trabalhar como cabo eleitoral dela. A gente contratou 1/3. Aí o TRE falou, não, 1/3 é abuso de poder. O Congresso Nacional foi lá e colocou, olha, vamos fazer os cálculos aqui. E definiu esse 1%, tá? Como cabo eleitoral. Qual que é a saída aqui, doutor Vinícius? Qual que é a saída que eu olho aqui para os candidatos? Você é candidato a prefeito.
você pode contratar aí 1%. Vamos imaginar que você pode contratar só até 50 cabos eleitorais. Você pode contratar só 50 cabos eleitorais. Mas sabe o seu vereador, os seus vereadores? Você é candidato a prefeito, você pode contratar 50. Mas o seu vereador pode contratar 25. Seu candidato a vereador, 25. Então, o que você faz? Você remete dinheiro, faz doação em dinheiro para o seu vereador, para ele contratar cabo eleitoral. E aí o cabo eleitoral faz a distribuição de santinhos casados. Beleza. É uma forma de quem está pagando, né, doutor Gilberto, doutor Sérgio, quem está pagando é o candidato a vereador. A despesa é dele, não é sua, porque você doou para ele dinheiro, certo? E aí você fica livre, né? Livre aí, sem maiores problemas com a justiça eleitoral. Como o doutor Gilberto colocou, e eu sempre falo isso, as coisas são feitas de uma forma já há muito tempo. Então, por favor, não inventem de inovar, né, de fazer novo, por fazer. Fazer o novo por fazer vai te dar dor de cabeça. Ainda mais quando envolve dinheiro público. Né? A maioria dos recursos agora vai chegar na campanha é de recurso público, seja do fundo partidário, seja do fundo especial de campanha. Se é dinheiro privado, você faz do jeito que você quiser. No máximo, vai ter uma multa, alguma coisa. Agora, se está utilizando dinheiro público na campanha, né, tenha uma atuação mais conservadora. Né? O exemplo que eu falei para o doutor Gilberto, a gente conversando, o que aconteceu? O candidato procura ali o advogado. O advogado fala, olha, a lei não proíbe. Eu falo isso, a lei não proíbe, então pode. Só que era recurso público. Aí recurso público, doutor Gilberto, eu até falei isso lá, não sei se o senhor vai lembrar, doutor Diogo também vai concordar comigo, acho que concorda. Eu falei o seguinte, olha, é dinheiro público? Então, se é dinheiro público, eu utilizo a regra do direito administrativo. Princípio da legalidade. Com dinheiro público, o princípio da legalidade é outro. Eu só posso fazer com o recurso público o que a lei expressamente autoriza ou determina. Porque é dinheiro público. É dinheiro público. Ah, mas é medroso, a gente... Não, gente. Resultado. Aí agora eu pergunto, quem está certo? O candidato que cumpriu, está lá cumprindo o mandato dele sem nenhum problema. O outro candidato está inelegível. Seria até candidato a prefeito agora, está inelegível. Por quê? Porque foi inovar naquilo que não precisava inovar. Quer inovar às vezes? Pergunta à Justiça Eleitoral. Né? Tá na dúvida, gente? Vocês, né, são candidatos aqui, tem aí os advogados que estão aqui também, podem dar assessoria. Tem a mim, vocês podem mandar mensagem para... Vou colocar novamente, quiserem entrar em contato conosco para sanar alguma dúvida, né? Não posso participar de caso concreto, mas às vezes uma dúvidazinha extra aí posso tirar sem nenhum problema. Tá aí o meu Twitter, pode mandar, né, no inbox, né, no direct, né, no DM, pode mandar @Alex, _Alex_, né, eleitoral. Podem entrar em contato conosco, nós teremos maior carinho em te ajudar, tá certo? Assim como o doutor Gilberto, doutor Sanches, doutor Vinícius, doutor Diogo, que está aqui, beleza? Doutor Célio, de conteúdo eu encerrei, eu faculto agora aos colegas, né, aqueles que quiserem fazer perguntas, estou aqui o tempo necessário para espancar todas as dúvidas possíveis. Ei, professor, eu gostaria de fazer aqui um questionamento, muito embora esteja mais para a conduta vedada, mas chegou para mim aqui, eu vou passar um questionamento. Um prefeito médico pode atender no hospital municipal voluntariamente? Olha aquela caixa.
vamos lá. A sua pergunta, essa pergunta é complicada. Mas vamos lá, vou responder sem problema. Prefeito médico. Hoje, 4 meses antes da eleição, é o prazo para desincompatibilização, né, de alguns aí, né, para candidatar ao cargo de prefeito, vice-prefeito, né? Depois, 3 meses antes da eleição, tem lá também desincompatibilização para servidores públicos ou alguém que tem algum contrato com a administração pública. Tá? O candidato o médico, se ele for contratado, conveniado pelo SUS, ele é médico conveniado pelo SUS, então ele não precisa desincompatibilizar. Por quê? Porque ele é um trabalho eventual. Então não precisa se desincompatibilizar. Na sua pergunta, doutor Célio, esse médico, ele sendo servidor público, ele vai ter que desincompatibilizar, e aí desincompatibilizando, ele não pode atender no hospital público. Se ele for lá e atender no hospital público, ele se desincompatibilizou de direito, apenas no papel, mas não se desincompatibilizou de fato. E a desincompatibilização mais importante que desincompatibilizar-se de direito é desincompatibilizar-se de fato. Não pode nem aparecer na porta do hospital. Agora, atender no hospital privado, beleza, conveniado com o SUS, tranquilo. Respondido, doutor Célio? Aí eu faço, professor, e até pega até carona aí na sua resposta, e lembro que nós temos que prestar muita atenção na ideia da lei, né, na mensagem da lei. Quando essa questão da desincompatibilização do serviço público é para que ele não possa se utilizar do seu serviço público para angariar votos. Então, se ele está lá, ainda que esteja pro bono, mas prestando serviço num hospital público, ele está ali tendo contato direto com potenciais eleitores e isso pode ser até identificado. Olha, tanto que ele é bacana, ele está atendendo de graça, eu tenho que votar nesse candidato aí, ainda que não haja o pedido expresso de voto, mas implicitamente isso pode ser entendido. Então, eu acredito que, até em complementação e concordando integralmente com o professor Alexandre, deve ser observada essa mensagem da lei e o que ela visa proibir ou vedar. Então, nós poderíamos fixar o entendimento, hein, professor? Poderíamos fixar o entendimento seguinte: o médico, prefeito médico, ele não tem vínculo empregatício. Mesmo assim, ele não pode atender de forma voluntária, correto? Seria esse entendimento fixado? No hospital público não pode. Se ele não está, você tem que se afastar, ele não pode atender. Mesmo porque, doutor Célio, e aí o doutor Gilberto lembrou um negócio aí, falou, mas eu vou aprofundar, doutor Gilberto, um pouquinho mais, porque esse atendimento dele pode significar compra de voto. Pode significar compra de voto. Aí vai dar mais dor de cabeça ainda, tá? Porque vai dar, além de não desincompatibilizar, não descompatibilizou, ainda pode ser entendido como ele está doando o serviço dele em troca do voto do eleitor. Beleza? Então, médico público, lá no hospital público, de jeito nenhum. Conveniado. O conveniado, ok. O conveniado ele pode atender, porque é o convênio do SUS. Veja, o que é o conveniado, o médico conveniado? Ele tem a clínica particular dele, mas tem convênio com o SUS. E então ele atende algumas pessoas ali pelo SUS. Ok. Nessa eventualidade pode. Agora, cuidado. Eleitor chegou, o médico está atendendo lá conveniado, eleitor chegou, começa a reclamar e tal, o médico faz o atendimento, receita medicamento, o eleitor pede o medicamento para o médico. Expulsa o eleitor da sala. Expulsa esse eleitor do consultório. Por quê? Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um instrumento do seu adversário para gravar as suas conversas, gravar você falando coisa para te dar prejuízo. Então você às vezes quer atender o fulano, quer dar o medicamento para ele, vai te dar dor de cabeça. O que você pode fazer? Atender o fulano. É amostra grátis. Fala assim, isso aqui é amostra grátis. É a amostra grátis que eu estou te dando. Repete umas 3 vezes.
tá? Estou te dando uma amostra grátis, para não ter problema, tá certo? Respondi, doutor Célio? Ok, respondeu. Professor, vamos só fixar aqui, como não tem mais perguntas, vamos fixar aqui mais 10 minutos para encerrar, porque na webconferência passada nós encerramos às 17h30, só que hoje nós começamos um pouco mais tarde, né? Vamos fixar. Aí eu perguntaria aos colegas se tem alguma colocação para fazer, especialmente ao doutor Vinícius, né? Tem algum questionamento, alguma colocação para fazer? Se tiver, eu abriria a palavra agora ao doutor Vinícius para as suas colocações e depois a gente partiria para fazer um encerramento em 10 minutos, né? Com as considerações finais e depois o presidente nosso presidente Cunha da entidade, faria o encerramento. Doutor Vinícius. Obrigado, doutor Sérgio. Só para fazer uma complementação, há necessidade também de se analisar também aquele candidato médico que o doutor Sérgio utilizou de exemplo, ele nunca realizou serviço gratuito, mas agora, como pré-candidato, ele, por um ato de doação, né, por um ato, ele começa a fazer esses atendimentos públicos. Acho que isso aí também deve ser levado em consideração para analisar essa conduta do então candidato. E uma outra observação também, para também complementar, a utilização de veículos de som, de carro de som em carreatas e passeatas, para a necessidade da presença do candidato também, porque senão os candidatos começam a fazer carreatas sem a presença para tentar burlar a legislação eleitoral em relação a essa questão. E, só para finalizar, agradecer, né, o convite de estar participando hoje aqui com vocês, né, a todos, parabenizar o doutor Alexandre, já comprei várias palestras, né, o doutor sempre muito coerente, muito inteirado da legislação eleitoral, né, parabenizar o doutor Gilberto Jubé, o meu amigo pessoal, né, doutor Diogo Araújo, né, nosso secretário e representante da OAB, para agradecer a oportunidade, doutor Sérgio Sanches, e agradecer ao prefeito Cunha aí pelo convite. Tá? São só essas considerações, tá bom? Um abraço a todos aí que participaram e, precisando, novamente, estamos à disposição. Um abraço. De fato, doutor Vinícius. Pois não, você. De fato, o doutor Vinícius lembrou bem, né? O evento de campanha com carro de som tem que ter a presença do candidato, né? Porque senão virou só carro de som ali, né? Tem que ter carreata, passeata com a presença do candidato. O doutor Célio, o Júnior Nogueira mandou aqui no chat, né, uma pergunta. Vou ler e vou responder. Contrato de prestador de serviço através de pregão precisa desincompatibilizar? Olha só, esse contratado para prestar serviço, se o contrato obedecer a normas uniformes, a regras, cláusulas uniformes, não precisa, tá? Não precisaria desincompatibilizar, tá bom? Mas, Júnior, entre em contato comigo, se tiver o Twitter, até para eu ver o caso concreto, ver mais alguns detalhes, para a gente poder esclarecer de fato, né, se não precisa desincompatibilizar ou não, tá bom? Pode entrar em contato conosco que a gente encaminha a resposta. Doutor Célio. As nossas considerações finais, mas antes, não chegou para mim aqui agora, temos prefeitos aqui, eu só estou vendo a presença da prefeita Milena, gostaria de agradecer a prefeita de Jandaia, a prefeita Milena, né? E depois deve ter mais alguma presença, a gente registra. Mas passar agora a palavra para... Aliás, aproveitando aqui, professor, agradecendo a participação da prefeita Milena de Jandaia, então, da prefeita Cristina de Monópolis, de agradecer a participação do prefeito Adalberto de Mozarlândia, da prefeita Miriam de Israelândia, do prefeito Silvio Zac de Amorinópolis, de agradecer a presença do doutor Vinícius de Alina, inclusive o doutor Vinícius é médico, viu, professor Alexandre? E passando a palavra agora para
o doutor Gilberto para as suas considerações finais. Bom, boa tarde, mais uma vez, uma imensa satisfação estar aqui. Os meus cumprimentos aos colegas advogados, doutor Célio, doutor Diogo, doutor Vinícius, ao brilhante palestrante, doutor Alexandre Azevedo, e, sobretudo, ao nosso presidente Cunha, e os prefeitos e prefeitas que assistiram a essa palestra, junto também com os gestores municipais que puderam nos acompanhar. O nosso abraço, estamos aqui à disposição e esperamos, semana que vem, novamente, já na quarta palestra, mais uma vez, estarmos juntos debatendo eleições 2020, direito eleitoral. E lembre-se, campanha, eu disse isso na semana passada e repito, você deve ter um bom marketing, um bom contador, sobretudo, uma boa assessoria jurídica. E essa palestra demonstra isso muito bem, as minúcias que existem na legislação eleitoral. Minúcias essas que, se não forem observadas, podem chegar até o máximo de desejar a cassação de um mandato. Forte abraço e um bom início de noite a todos. Muito obrigado. Passar a palavra agora para o doutor Diogo Araújo para as suas considerações finais. Doutor Célio, mais uma vez, muito obrigado por ter feito o convite. E a mensagem que eu gostaria de deixar para essas eleições é que essas eleições, eu acho que são as eleições da prudência. Estamos vivendo um momento nunca vivido, de pandemia, de incertezas jurídicas. Como o Gilberto bem disse, é o momento dos candidatos estarem ladeados de profissionais capacitados para essa eleição. Serão eleições, acredito eu, judicializadas, então que os candidatos tenham bastante atenção ao cumprimento da estrita legalidade. Muito obrigado ao presidente da FGM, muito obrigado a todos. Um grande abraço, uma boa noite. Professor Alexandre, passar agora para as suas considerações finais e deixá-lo bem à vontade, inclusive se tiver chegado alguma pergunta, fique à vontade para responder, viu, professor? Com a palavra. Certinho. Muito obrigado, né, aí pelo tratamento, né, sempre cordial que eu recebo dos colegas, né, me esforço para ser merecedor de tantos elogios, tá? Esses elogios, palavras tão carinhosas, tá? Aqui, antes de me despedir de vez, doutor Célio, a Cristina Beatriz fez aqui um questionamento. Boa tarde, o médico, candidato a prefeito, ele pode atender de casa em casa, né, lá, de casa em casa? A Cristina, que é prefeito lá de Bonópolis. Cristina, olha só, ele, nesse período agora, pré-campanha, ainda atende-se, não tem tantos problemas assim. Agora, na campanha eleitoral, isso aí vai ser compra de voto. Na campanha eleitoral, isso aí vai ser compra de voto. Se esse atendimento casa a casa, ele já faz, como o doutor Vinícius falou, ele continua fazendo, não tem problema. Só que iniciou a campanha eleitoral, ele não pode fazer. Iniciou a campanha eleitoral, não pode fazer. Por quê? Porque aí vira compra de voto. Tá bom? E aí, doutora, mais questionamentos, alguma coisa lá no Twitter, pode entrar em contato conosco, tá certo? Podemos dar todas as orientações necessárias. Certo? Doutor Célio, muito obrigado aí pelo carinho. Cunha, novamente, né, prefeito lá de Porteirão e presidente da Federação Goiana dos Municípios, muito obrigado. Me coloco à disposição para aquilo que a federação vier a necessitar, certo? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana. Doutor Célio. Eu gostaria, né, de agradecer a presença do nosso professor Alexandre, agradecer a cada um dos nossos debatedores, doutor Vinícius, doutor Diogo, doutor Gilberto, né? E antes de passar a palavra para o presidente Cunha fazer o encerramento, gostaria aqui, em nome de todos, de desejá-lo, né, porque hoje é o primeiro dia dele como presidente, de desejá-lo que
faça uma gestão muito feliz, muito realizadora, né? E eu tenho certeza que vai ser assim, porque quando se trata de prefeito reeleito, é sinal que fez um bom trabalho. Então, o que se pode esperar é que à frente dessa entidade também seja feito um bom trabalho, e é o que nós desejamos, viu, prefeito Cunha? Razão pela qual eu agradeço e passo a palavra agora para o nosso presidente, prefeito Cunha, de Porteirão, para o encerramento da nossa webconferência. Eu quero aqui fazer o encerramento, mais uma vez, agradecer aos participantes, nominar aqui o doutor Roberto, a presença do nosso Sérgio Chance, aqui da FGM, o Diogo Araújo, secretário-geral político, o doutor Vinícius Borges, também graduado em Direito Político, e cumprimentar os colegas prefeitos e prefeitas que estiveram aqui nessa videoconferência, participando aqui, nosso amigo prefeito Branquinho, de Vicentinópolis, prefeita Miriam, de Israelândia, nosso prefeito Silvio, de Marinópolis, doutor Vinícius, lá de Arealina, Adalberto, de Paranaiguara, e a Cristina de Bonópolis. Eu vi também aqui a Milena, lá de Jandaia. Agradecer vocês, principalmente o nosso mestre, doutor Alexandre, que está trazendo essa palestra importante aí para as pessoas, e não só para aqueles que vão disputar a eleição, e esse trabalho é muito importante. Doutor Alexandre, que é um mestre experiente em direito eleitoral. E aproveitar o ensejo, doutor Célio, e fazer uma programação, doutor Alexandre, olhando aqui no calendário, nós temos aqui um feriado dia 11, eu queria trocar ideia com os colegas debatedores que estão participando, doutor Alexandre, o que ele acharia da gente fazer a programação, doutor Célio? Talvez não nessa semana do dia 11, agora próximo, na próxima semana, para a gente ter um prazo, doutor Alexandre, de fazer uma programação onde pudéssemos colocar mais colegas prefeitos. Aí a gente queria fazer um trabalho de divulgação uma semana. Você concorda, doutor Alexandre? Concordo, perfeito, perfeito. Não tinha tentado para o feriado de Corpus Christi. Então eu queria aqui encerrar e dizer, doutor Alexandre, aqui agradecer as palavras do doutor Célio Chance, e deixar aqui também os meus parabéns pelo nosso agora ex-presidente, mas continua sendo nosso amigo e prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves, que estava com vocês aqui nos debates anteriores. Parabenizar ele pelo trabalho, ele que também deixa sua marca registrada na federação, e na condição também de prefeito reeleito, o doutor Sérgio falou, a gente também quer contar com as parcerias que são importantes para a federação. E a federação tem a sua vocação de estar levando para os gestores aquilo que realmente é palpável, orientativas, palestras de formação das equipes dos municípios e também discutir nos seus momentos agora a questão eleitoral. Então, deixo aqui um abraço a todos, muito obrigado pela presença. Doutor Alexandre, nós vamos aí acertar com a equipe do senhor, o doutor Sérgio, se concordar, o doutor Vinícius também, a gente fazer uma programação para a próxima semana, após o dia 13, né, que é 14 no domingo, a gente fazer aí a mobilização, a federação fazer a mobilização para a gente ganhar mais pessoas. Foi muito bom, né, a participação das pessoas aqui hoje, as duas, a terceira hoje. Eu deixo aqui o encerramento e meu agradecimento, desejando uma boa noite a cada um de vocês.